E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre circuito série de sintonia. Sim, ainda dentro do circuito CRLC e sintonia. Esses circuitos são muito importantes, conforme nós temos estudado para o aproveitamento da máxima, né? A máxima transferência potenciativa, o estudo dos elementos reativos do circuito para sintonizar com a frequência, por exemplo, em circuitos de radiofrequência, muito interessante. Não esquecendo que aqui na descrição do vídeo você pode ter acesso ao novo e-book que eu fiz. E aí vai até o sistema trifásico. Vai ter filtros, vai ter circuito CRLC, vai ter sistemas trifásicos, bem ilustrado, detalhado. Então, vem aqui na descrição do vídeo e faça o seu download. Mas vamos lá para circuitos RLC e sintonia. Vamos lá? Bem, a princípio vamos analisar o circuito físico. Primeira coisa, o circuito físico, a composição de um circuito físico ideal é o indutor em série com o capacitor alimentado por uma fonte de sinal externa. Então, um circuito LC, ele tem essa característica. E fazendo análise aqui, a fonte é um gerador de corrente alternada e a tensão VS no capacitor é a saída. É sempre bom padronizar, porque a depender de onde você está pegando a saída de sinal, não é? Você pode ter uma análise diferente. Então, a saída, nesse caso aqui, é no capacitor. Tudo bem? Vamos adiante. Circuito elétrico real. Então, o circuito elétrico real, na prática, você deve considerar um circuito, uma célula LC, como um circuito RLC. Por que, Gustavo, um circuito RLC? Porque você, no circuito real, os componentes eles possuem os parâmetros espúrios. Então, no indutor, ele tem um parâmetro espúrio de maior relevância, que é a resistência RS, que é a resistência do fio da bobina, que vai ter uma influência resistiva no circuito. Então, a resistência RS é a resistência equivalente das resistências espúrias do circuito. Na verdade, essa resistência RS, ela acaba sendo a representação de todas as resistências espúrias do circuito. Por exemplo, no indutor é uma resistência série RS e no capacitor é uma resistência em paralelo, RP, que é a resistência do dielétrico, enquanto o RSzinho é a resistência do fio do indutor. Sendo que, como a resistência do dielétrico ela é elevada, a resistência RS basicamente é a resistência do fio do indutor. Porque como a resistência RP está em paralelo com a capacitância, você basicamente não tem uma influência muito relevante da resistência RP do capacitor, porque ele não vai permitir fuga de corrente. À medida que o capacitor, e nós estudamos isso, você tem um fator de perda lá do capacitor, e a depender do seu projeto, aquele fator de perda, ele vai acabar influenciando no seu circuito, no seu projeto, na sua análise, aí você sim precisa considerar. Mas na maioria das aplicações, você pode desconsiderar a resistência RP do capacitor e considerar apenas a resistência RS do fio do indutor. Então, como eu falei aqui, você pode desprezar a resistência RP do dielétrico, do capacitor, você pode desprezar também a resistência dos terminais dos componentes. É interessante que quando você está estudando circuitos elétricos, bonitinho, lei de Ohm, malha, aqui lei dos nós, ele está fazendo mais, menos, aqui o somatório tem que ser zero, o somatório das correntes de entrada tem que ser igual ao somatório das correntes de saída. Tá o circuito bonitinho lá, você não está enxergando o que está acontecendo nos componentes físicos, né? Ou seja, você não está enxergando o que está acontecendo nos componentes reais. Se você for considerar
os elementos espúrios que estão de fato ali no seu circuito, você vai ter um circuito do tamanho, né, de uma folha A3. Né? Por quê? Porque o circuito elétrico real, ele vai ter muitas interferências, vai ter muitos parâmetros espúrios. Então, na prática, nós consideramos os parâmetros espúrios de maior relevância. Nós podemos desprezar o restante das resistências, o restante das características. Então, no seu circuito, na sua análise, você deve sempre perceber quem tem a maior relevância na sua análise. E aí, dependendo de quem tiver maior relevância, você considera. Quem não tem maior relevância, você pode desconsiderar, tá certo? A depender da frequência, você vai ter que considerar alguns parâmetros espúrios, tá? E a depender da frequência, você pode desprezar. Então, você pode desprezar mais quem aqui? Resistência das soldas, das trilhas de cobre, da placa de circuito impresso. Então, aquela resistência ali da trilha, ela tem aquela trilha tem uma resistência elétrica. Se você colocar o ohmímetro lá, você vai ter um valor, nem que seja muito pequeno, mas você vai ter. Mas imagine se você for considerar tudo. Então, daqui a pouco você está considerando até a influência da atmosfera no seu circuito, né? Então, você tem que ter cuidado ao desprezar, ao considerar os elementos do seu circuito, beleza? Passando adiante. Como eu falei aqui, existem outros parâmetros espúrios, não é, que interferem no circuito quando você está operando em frequências elevadas, UHF, em frequências de projetos de telecomunicações. Já vimos isso aqui no nosso canal. Impedância em função da frequência. Gustavo, a impedância do circuito vai mudar em função da frequência? Vai. Por quê? Porque você está lidando com o circuito onde tem elementos reativos. E elementos reativos, eles mudam de valores, mudam seu valor conforme a frequência da fonte, a frequência do sinal. Então perceba que você tem um elemento capacitivo, um elemento indutivo e um elemento resistivo. O elemento resistivo, ele vai manter a sua resistência elétrica. Todavia, os elementos reativos vão modificar de valores. Então, por isso, você precisa analisar em função da frequência. Então, perceba que você calcula aqui o módulo da impedância, a fase, né, a defasagem entre tensão e corrente dessa impedância. E aqui, ó, na frequência de ressonância, F0, e no seu entorno, não é? Ou seja, no canal de frequência, são várias frequências ali, o circuito tem o seguinte comportamento. Então, se as frequências forem iguais, o circuito é resistivo, não é? Ou melhor, se a frequência da fonte é igual à frequência de ressonância do circuito, você tem o circuito é resistivo. Por quê? Porque os elementos reativos, eles vão o quê? Se igualar, as reatâncias, não é? Vão se igualar. E aí, uma reatância elimina o efeito da outra reatância. Logo, a única influência do circuito vai ser dos elementos resistivos do seu circuito. Ou seja, você vai ter um circuito resistivo, puramente resistivo. Ou seja, a defasagem dessa impedância é zero. Se a frequência for menor que a frequência de ressonância, o circuito é capacitivo. E se for maior, conforme nós vimos no gráfico, né? À medida que você aumenta a frequência, à medida que a frequência ela se eleva, o seu circuito ele vai se tornando cada vez mais indutivo, porque pela equação da reatância lá, você tem que a reatância é a frequência angular vezes a indutância. Então é diretamente proporcional, inclusive linear, tá? Então, se aumenta a frequência, o circuito se torna indutivo. Se diminui a frequência, o circuito se torna capacitivo, tá? Então, de fato, se for menor que a frequência de ressonância, capacitivo. Se for maior que a frequência de ressonância, o circuito ele é indutivo. Então, aqui tem um pequeno gráfico para nos auxiliar. E aqui percebam que é importante, eu sempre gosto de trabalhar com gráficos, com desenhos. Por quê? Porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Pela imagem, você consegue ter uma noção de como o circuito ele funciona. Você consegue
saber como o circuito ele funciona ao longo de uma determinada característica, que nesse caso é a frequência. Então perceba que para baixas frequências o circuito é capacitivo e para altas frequências o circuito é indutivo. E aqui você tem uma frequência de ressonância aqui, e perceba que no circuito RLC série, esse gráfico ele assume a forma, né? Ele tem uma concavidade, né? O seu ápice aqui, a sua frequência, né? Você tem aqui, ó, a frequência de ressonância, ela é atingida quando a impedância ela atinge o seu valor mínimo. Você vai ver que no caso do circuito de sintonia paralelo, a frequência de ressonância é atingida quando a impedância ela atinge o seu maior valor. Então vamos lá. A impedância atinge o valor mínimo, né? E a fase é nula, obviamente, tá? Então aqui tem a fase, não é? Circuito capacitivo se aproxima de menos 90, indutivo se aproxima de mais 90. E as correntes e tensões em função da frequência? Na frequência de ressonância, a corrente atinge o seu valor máximo. Por quê? Porque a impedância atinge o seu valor mínimo. As tensões no indutor e no capacitor, na frequência de ressonância, atinge os seus valores máximos, tá? Por quê? Porque a corrente atinge o seu valor máximo. E tensão é impedância vezes corrente. Então, é diretamente proporcional. Então, você vai ter aqui, ó, a corrente versus a frequência, né? Vai assumir esse comportamento, a corrente do circuito. Nas frequências muito baixas, aqui basicamente é matemática, a reatância indutiva tende a zero, a reatância capacitiva tende a infinito, a corrente tende a zero, né? Aqui a corrente tende a zero, ou melhor, a corrente tende ao seu valor máximo, né? Aqui não é zero, é o seu valor máximo, tá? Então faltou colocar aqui. A tensão no indutor, ela vale zero, e a tensão no capacitor, ela se iguala, né? Aqui a tensão da fonte. E nas frequências muito altas é o inverso, tá? Então basicamente é assim que se comporta. Você tem esse gráfico aqui de tensão e frequência. Tensão e frequência. Fator de qualidade do circuito. Perceba, o fator de qualidade do circuito, ele é um indicador de uma característica que você deve prezar no seu circuito. Basicamente, o fator de qualidade do indutor, por exemplo, é um fator de qualidade que indica a capacidade do indutor de influenciar no circuito de forma indutiva, tá? Então, quanto menor o fator de qualidade, menos características indutivas aquele indutor, aquela bobina vai ter. Então, o fator de qualidade é algo que indica que a bobina, que o indutor está com as suas características sendo utilizadas de forma ideal, à medida que vai aumentando o fator de qualidade. A gente sabe que não existe fator de qualidade no infinito, né? Porque aí você teria a resistência da bobina, né? Zero. Mas na verdade não existe isso. Tem uma resistência lá. Mas o circuito também tem o seu fator de qualidade. Então, quando você está trabalhando com o indutor, você deve sempre analisar o fator de qualidade da bobina e o fator de qualidade do circuito, né? O fator de qualidade do indutor e o fator de qualidade do circuito. Então, aqui, ó, o circuito de sintonia pode apresentar outras resistências cujo valor é equivalente a RS. Então, aí eu coloquei aqui, devido ao efeito pelicular, a resistência RS varia com a frequência. Você já ouviu falar de efeito peculiar? Nada mais é do que o efeito peculiar, ele é o efeito que faz com que as cargas elétricas, elas optem, elas circulem pela extremidade do condutor. Então imagine que o condutor é uma seção reta, uma seção circular. À medida que você aumenta a frequência, as cargas elétricas, elas tendem a irem se afastando. E o que é que acontece? Cargas elétricas, elas precisam de um lugar para trafegar.
E à medida que elas vão se afastando, esse volume para as cargas elétricas passarem, ele vai diminuindo. Por quê? Porque você vai ter um estreitamento do canal por onde passam as cargas elétricas, né? Então, basicamente, em altas frequências, no centro do condutor não existem fluxo de cargas, porque as cargas elas tendem a se acumular nas extremidades. E aí o que acontece? A resistência elétrica, ela do condutor ali vai alterar, não a resistência do fio, mas a resistência à passagem de corrente elétrica, ela vai mudar. E é basicamente essa resistência RS. Por isso que em altas frequências você tem uma influência dos parâmetros espúrios, das resistências, né? Porque o efeito pelicular ele vai acabar trazendo parâmetros espúrios para o seu circuito. Fator de qualidade. Na frequência de ressonância, o fator de qualidade QT será menor que o fator de qualidade do indutor. Então, basicamente, por uma questão matemática, aqui, você vai ter o fator de qualidade menor do que o fator de qualidade do indutor. Gustavo, por quê? Porque o fator de qualidade do circuito está considerando as demais resistências espúrias do circuito. E quanto maior for esse valor, menor será o fator de qualidade. Enquanto que no indutor, você só considera a resistência do fio da bobina. Então, esse valor é menor. Por isso que o fator de qualidade da bobina sempre será maior do que o fator de qualidade do circuito. Então, aqui tem algo interessante, ó. A fórmula do divisor de tensão no circuito LC série real na frequência de ressonância nos remete a essa equação. Então, se você voltar aqui, ó, vamos voltar. E se você fizer um divisor de tensão na frequência de ressonância, o que é que vai acontecer? Perceba que na frequência de ressonância, a tensão no capacitor vale quanto? Se você for fazer por divisor de tensão, você pega a tensão total do circuito, que é V, vezes a impedância do capacitor dividido pela impedância total. É um divisor de tensão. Sendo que, quando você for fazer a impedância total, o que é que vai acontecer? A impedância capacitiva vai se anular com a impedância indutiva. E aí embaixo, na impedância total, vai sobrar quem? Vai sobrar RS. Então, fazendo essa equação, se você fizer no papel, eu fiz aqui, e é isso mesmo, deu certo. E substituindo aqui, ó, QT, você vai ter que QT, que é a tensão no capacitor ou no indutor, vale a mesma análise, vale o fator de qualidade total vezes a tensão. Então, o fator de qualidade total, a sacada, até que eu coloquei aqui, ó, informa o quanto a tensão nas reatâncias é maior do que a tensão V do gerador na frequência de ressonância. Então, isso é muito interessante, que na frequência de ressonância você sempre terá uma tensão mais elevada nos elementos reativos, tanto no indutor quanto no capacitor. Então, você tem um efeito amplificador. Ideal, né? Você tem um efeito amplificador, que vai depender do fator de qualidade. Então, esse fator de qualidade é ele que vai definir o fator de amplificação. Então, para o circuito, perceba que para o circuito, na frequência de ressonância, quanto melhor for o fator de qualidade do seu circuito, né? Ou seja, quanto melhor for o fator de qualidade da bobina, quanto menor for a interferência dos parâmetros espúrios, você vai ter um efeito amplificador maior. Isso, nós estamos tratando tudo do circuito receptor, um circuito que vai sintonizar com alguma frequência que está vindo, né? Alguma frequência externa. Então perceba aqui, ó, frequências de corte inferior e superior. Então, quando você sintoniza no rádio lá, ele tem a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior, tá? E acontece, existem duas frequências em que a amplitude da corrente cai ao nível de corte. Então aqui, ó, então você tem aqui a corrente, né? A curva da corrente, a frequência inferior e a frequência
superior. Na frequência de ressonância você tem uma máxima corrente, não é? E aqui você tem a frequência de corte, né? Que nós vimos que é quando a potência cai, tem a atenuação de 3 dB, ela cai a metade, tá? Nós vimos isso. Potência ativa. Nessas duas frequências, a potência ativa dissipada pela resistência espúria na frequência de ressonância é a metade da potência dissipada na frequência F0. Então, perceba que você tem... Por que você tem essa frequência de corte? Porque a potência cai na metade, então você já tem o seu sinal prejudicado. Então, por isso que você tem que cortar. Banda passante. Essas frequências definem a banda passante do circuito, que é a largura de faixa do circuito. Então, aqui cabe algo muito interessante. Preste atenção. Quanto a banda passante do circuito é o intervalo de frequências entre a frequência inferior, a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Aqui você vai ter uma banda, né, que tem infinitas frequências. Então, isso é a banda de frequências, tá? E a banda passante, na verdade, banda passante, tá? Nós damos o nome técnico de banda passante, que é composta por várias frequências. A banda passante ou largura de faixa corresponde, em hertz, corresponde à faixa de frequências entre o corte superior e um inferior. Então, aqui, basicamente, você vai ter uma banda passante. E quanto maior for o fator de qualidade, menor a banda passante. Isso é bom ou ruim? Depende. Você quer um circuito mais seletivo ou menos seletivo? Então, se você quiser um circuito mais seletivo, um circuito que despreze as frequências indesejadas, circuitos que operem mais perto da frequência de transmissão, você vai precisar de um fator de qualidade mais elevado, tá? Então, quanto maior for o fator de qualidade, menor a banda passante, mais seletivo ele vai ser. Então, dependendo da aplicação, isso é bom, para outras aplicações já não tanto. Então, você pode calcular a frequência de corte inferior e superior em função da frequência de ressonância e da banda passante, tá? A banda passante é a diferença, tá? E aqui, ó, devido à natureza reativa dos dispositivos, as taxas de atenuação na curva abaixo da frequência inferior e acima da superior não são as mesmas. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que não necessariamente, tá? Quando você está acima da frequência de corte ou abaixo da quando você está abaixo da frequência inferior e acima da frequência superior, isso, na verdade, elas não vão ser iguais. Por quê? Porque os circuitos são diferentes, são de natureza reativa, então eles se comportam diferentes, tá? Para cada frequência. Então, não se confunda, tá? A banda passante define o grau de seletividade do circuito. Foi o que eu falei. Quanto menor o fator de qualidade, menos seletivo ele vai ser. Quanto maior o fator de qualidade, mais seletivo ele vai ser. Então, existe uma relação, como eu coloquei aqui, entre o fator de qualidade e a banda passante. Então, aqui, ó, quanto maior o fator de qualidade, menor a banda passante. Então, ele vai ser mais seletivo, ele vai selecionar aquela frequência ali desejada, tá? Considerações práticas para nós finalizarmos a aula de hoje. Circuito de sintonia de faixa estreita. Então, se você quiser uma faixa muito estreita, você vai ter que utilizar um fator de qualidade muito elevado, um indutor com fator de qualidade bem elevado. O fator de qualidade do indutor eleva, obviamente, o fator de qualidade do circuito. Então, se você quiser ter um circuito de faixa estreita bem seletivo, você precisa melhorar o fator de qualidade do seu circuito, deixar ele mais elevado. Limites. O indutor ele deve suportar a corrente máxima e zero e o capacitor deve suportar a tensão máxima. Por que é importante falar isso? Porque perceba, você está deixando o seu circuito ali na sua
potência ativa, na máxima transferência de potência ativa, na frequência de ressonância, no seu ápice que ele pode absorver energia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que esses componentes eles vão suportar? Será que eles não vão romper? Então, antes de trabalhar fazendo casamento de impedância, deixando o seu circuito na frequência de ressonância, você deve verificar a potência de cada dispositivo, porque ele precisa suportar a corrente. O indutor ele precisa suportar a corrente, o capacitor ele precisa suportar a tensão. Tá? Nós vimos que no circuito série de sintonia, o indutor, a corrente atinge seu valor máximo. Então o indutor ele precisa suportar. E a tensão também atinge o seu valor máximo. Então o capacitor ele precisa suportar também. Resistência interna da fonte. O circuito série de sintonia é utilizado quando a resistência interna da fonte possui um baixo valor. Isso é importante para a corrente alcançar um nível maior que as frequências de corte. Perceba, quando nós estamos analisando aqui, nós ainda não analisamos a influência da impedância interna do gerador. Nós vamos fazer isso nos circuitos paralelos de sintonia. Porque a depender, no circuito paralelo de sintonia, a impedância do gerador pode ter uma certa influência. Então você tem que ter cuidado com a resistência interna da fonte, a impedância interna do gerador, porque ela pode influenciar na análise, ela pode influenciar no consumo de potência, ela pode influenciar no casamento de impedâncias do seu circuito. Então, sempre considere a resistência interna da fonte, se for necessário. Se você gostou do vídeo, dá o like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.